Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, agora, nesse texto de Dom Orani, ele vai explicar o método tradicional, que é simples. São 4 degraus. E ele cita esse monge cartucho, Guigo, que diz: a leitura procura a doçura da vida aventurada. A meditação a encontra, a oração a pede e a contemplação experimenta. A leitura, de certo modo, leva à boca o alimento sólido. A meditação mastiga e tritura. A oração consegue o sabor. A contemplação é a própria doçura que regala e refaz. A leitura está na casca, a meditação na substância, a oração na petição do desejo, a contemplação no gozo da doçura obtida. Quem é especialista em nutrição entenderá isso melhor do que o pobre Lázaro. Guigo Cartucho na escala Castralium. Olha, na Idade Média, nesse tempo, eles chamavam a meditação um elemento mariológico. Nossa Senhora guardava tudo no seu coração. E também que Maria conservava, rezava os fatos da vida. Quando o velho Simeão fala, e uma espada vai transpassar o seu coração, etc, etc e tal. Maria guardava contudo no seu, e neles meditava. E alguns diziam que era o método da ruminácio, ruminar. O boi pega o punhado do capim, da erva, e fica ruminando. Vai e volta aquela bolota, e ele se alimenta daquilo. Então, nessa imagem, rezar com as escrituras é ruminar a palavra de Deus, o mais bonito, como Maria conservava e meditava no coração. Então porquanto a leitura, leia com calma e atenção um pequeno trecho da Sagrada Escritura. Aconselha-se que nas primeiras vezes se utilizem os textos do Evangelho. Quem é iniciante precisa do Evangelho e depois dos Salmos. Leia o texto quantas vezes e em quantas versões forem necessários, como você quiser. Procure identificar as coisas importantes do trecho, o ambiente, os personagens, os diálogos, as imagens usadas, as ações. É importante identificar tudo com calma e atenção, como se estivesse vendo a cena. A leitura é o estudo assíduo das Escrituras, feito com a aplicação do Espírito. Se possível, escreva o que você vê, espaço, personagens, diálogo, o que você mais se sente tocado. Depois, falamos da leitura. Agora vamos falar da meditação. Com a meditação, começa então diligente meditação. Ela não se detém no exterior, não na superfície, mas apoia o pé mais profundamente, penetra no interior, perscruta cada aspecto. É preciso considerar o que essa palavra está iluminando em minha vida e na realidade em que vivo hoje. Quais são as circunstâncias em que ela me questiona e me incentiva? Depois de ter refletido sobre esses pontos e outros semelhantes no que toca à própria vida, a meditação começa a pensar no prêmio. Como seria glorioso e deleitável ver a face desejada do Senhor.
mais bela do que a de todos os homens, não mais tendo a aparência com que o revestiu sua mão, mas envergando a estola da imortalidade e coroando com o diadema que seu Pai lhe deu no dia da ressurreição e da glória, o dia que o Senhor fez. Toda meditação desemboca naturalmente na oração. A oratio é o momento de responder a Deus após havê-lo escutado. Essa oração é momento muito pessoal, que diz respeito apenas à pessoa e a Deus. Não se preocupe em preparar palavras, fale o que vai no coração depois da meditação. Se for louvor, louve. Se for pedido de perdão, peça perdão. Se for necessidade de maior clareza, peça a luz divina. Se for cansaço e aridez, peça os dons da fé e esperança. Enfim, os momentos anteriores, se feitos com atenção e vontade, determinarão essa oração, da qual nasce o compromisso de estar com Deus e fazer a sua vontade. Vendo, pois, a pessoa que não pode por si mesma atingir a desejada doçura e conhecimento da experiência, e quanto mais se aproxima do fundo do coração, tanto mais distante é Deus, ela humildemente se refugia na oração e diz: Senhor, que não és contemplado senão pelos corações puros, eu procuro, pela leitura e meditação, qual é e como pode ser adquirida a verdadeira doçura do coração, a fim de por ela conhecer-te, ao menos um pouco. Quanto ao último passo, a contemplácio, dessa etapa a pessoa não é dona. É o momento que pertence a Deus e a sua presença misteriosa. Misteriosa sim, mas sempre presente. É o momento no qual se permanece em silêncio diante de Deus. Se Ele o conduzirá à contemplação, louvado seja Deus. Se Ele lhe dará apenas a tranquilidade de uns momentos de paz e silêncio, louvado seja Deus. Se para você será um momento de esforço para ficar na presença de Deus, louvado seja Deus. Mas em todas as circunstâncias, será uma maneira de ver a Deus presente na história e em nossa vida. Ele recria a alma fatigada, nutre a quem tem fome, sacia sua aridez. Lhe faz esquecer tudo que não é terrestre, vivifica-o, mortificando-o por um admirável esquecimento de si mesma, embriagando, sóbria, a torna. São Guigo Cartucho. Peraí, gente. Depois, há uma preocupação grande com a vida prática, com a conversão, de modo que muitas vezes se costuma acrescentar a atio, ou seja, a ação junto com a contemplação. Os temores de uma vida alienada podem ser sempre apresentados em todas as circunstâncias, mas quando se aprofunda realmente na palavra de Deus e se crê ser ela como uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo do nosso ser e também ilumina nossa vida e nosso caminho, teremos certeza de que Ele ilumina nossa estrada e nos conduz com a graça de Deus por uma vida nova. Não precisa ficar se perguntando agora ação. Deixa que Deus te mostra. Você fica aí nele. Isso é o mais importante. Portanto, finaliza Dom Orani, diante do patrimônio de nossa Igreja, que é esse método da Lectio Divina, desejo que todos nós possamos aprofundar a leitura orante da Bíblia,
que aproximando-nos da palavra de Deus, encontremos os caminhos da vida dos cristãos hoje, neste início de milênio, está falando 2013, e que diante de a tal mudança de época, respondamos com uma vida nova, aurida nas Escrituras Sagradas, que nos comunicam a palavra eterna, o Verbo eterno, Jesus Cristo, Senhor nosso. Aqui está. Bom, eu queria propor a vocês, então, que vocês estudassem, lessem essa aula, o material que eu vou enviar em anexo, mas que vocês também procurassem fazer a Lectio Divina. Como eu disse, se vocês tivessem a bondade de fazê-lo, e se quiserem enviar para mim, ou não quiser, não tem problema, tá bom? Eu darei um bônus. Eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante que eu vi, a síntese, porque eu também, esta manhã, no meu encontro mariano, falei de Nossa Senhora, no Rosarium Virginis Mariae, sobre uma coisa muito importante, sobre a recitação do Rosário, né, de João Paulo II. Em 2002, quando ele insere os mistérios da luz, ele faz uma carta apostólica e ele fala algumas coisas importantes do Rosário. Fala que é um caminho de contemplação, diz assim, porém, o motivo mais importante para propor com insistência a prática do Rosário reside no fato de este constituir um meio validíssimo para favorecer entre os cristãos aquele compromisso de contemplação no mistério cristão que propus na carta Novo Milênio Neunte, como verdadeira e própria pedagogia de santidade. Há necessidade de um cristianismo que se destaque principalmente pela arte da oração, enquanto que na cultura contemporânea, mesmo entre tantas contradições, emerge uma nova exigência de espiritualidade, solicitada inclusive pela influência de outras religiões, é extremamente urgente que as nossas comunidades cristãs se tornem autênticas escolas de oração. E aí ele fala contemplar Cristo com Maria, tema que falava, a santidade é configurar-se a Jesus, Maria é modelo de contemplação, né? E ele diz, desde então seu olhar, lá depois do Belém, cheio sempre de reverente estupor, não se separa mais dele. Algumas vezes será um olhar interrogativo, como no episódio da perda do templo. Filho, por que nos fizestes isto? Em todo caso, será um olhar penetrante, capaz de ler no íntimo de Jesus, a ponto de perceber os seus sentimentos escondidos e adivinhar suas decisões como em Caná. Outras vezes será um olhar doloroso, sobretudo aos pés da cruz, onde haverá ainda, de certa forma, o olhar da parturiente, pois Maria não se limita a compartilhar a paixão e a morte do unigênito, mas acolherá o novo filho, a ela entregue, na pessoa do discípulo predileto. Ela, na manhã da Páscoa, será um olhar radioso pela alegria da ressurreição e, enfim, um olhar ardoroso pela efusão do Espírito no dia de Pentecoste. E diz assim, no número 12, o Rosário, precisamente a partir da experiência de Maria, é precisamente uma oração marcadamente contemplativa. Privado dessa dimensão,
perderia o sentido, como sublinhava Paulo VI. Sem a contemplação, o rosário é um corpo sem alma, e a sua recitação corre o risco, o perigo de tornar-se uma repetição mecânica de fórmulas e de vir a achar-se em contradição com a advertência de Jesus. Na oração, não sejais palavrosos como gentios que imaginam que hão de ser ouvidas graças à sua verbosidade. Por sua natureza, a recitação do rosário requer um ritmo tranquilo e uma certa demora a pensar que favoreçam naquele que ora a meditação dos mistérios da vida do Senhor, visto através do coração daquela que mais de perto esteve em contato com o mesmo Senhor e que abram acesso às suas insondáveis riquezas. E aí, eu só queria ler isso aqui, o número 14, que fala que é na escola de Maria, uma escola de Maria ainda mais eficaz, quando se pensa que ela a dá, obtendo-nos os dons do Espírito Santo com abundância, e ao mesmo tempo propõe-nos um exemplo daquela peregrinação de fé, na qual é mestra inagualável, diante de cada mistério do seu Filho. Ela convida-nos, como na sua anunciação, a colocar humildemente as perguntas que abrem a luz para concluir sempre com a obediência da fé. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nesse sentido, eu quero introduzirmos vocês, não ao rosário, também, que é a minha oração predileta, mas a Létio Divina. E apesar que um rosário bem rezado é uma Létio, se você proclama o mistério, por exemplo, hoje, quarta-feira, primeiro mistério, a ressurreição de Jesus, lê lá a ressurreição de Jesus, ou lembra de uma frase, e começa a rezar como tranquilo, você vai ver que você pode chegar à contemplação e experimentar esse alimento espiritual, tá bom? Então eu vou ler aqui um evangelho para terminar e vou comentar aqui o que disse, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês, para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Que lindo, né? Olha só,
Então o Papa diz, diante de cada mistério do Filho, Maria convida-nos, como na sua anunciação, a colocar humildemente as perguntas que abrem a luz, para concluir sempre com a obediência da fé. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso é muito importante, amados. Sabe por quê? Porque nós, às vezes, esquecemos que nós precisamos perguntar a Deus, entrar no mistério da nossa vida dolorosa. Por exemplo, como eu falava no encontro, talvez perguntar ao Senhor, Senhor, onde está você no meio dessa pandemia? Me ajuda, eu estou fraco. Faz a Lectio Divina, reza o rosário e Deus te falará, porque Deus é amor, percebe? Deus não te abandona, Deus está contigo, mas é preciso deixar que Ele nos fale. Por isso que muitas vezes o rosário é enfadonho para alguns, porque a gente faz com uma fórmula mecânica, sem deixar que o mistério nos toque. Mas tá bom, não quero falar mais, eu quero que vocês façam a experiência. Eu vou deixar tudo certinho no guia de estudo, no roteiro de estudo. Faça uma Lectio Divina, você vai experimentar uma grande alegria. E vou também os trechos que eu li, vou colocar para vocês, tá bom? Dentro dessa realidade, eu só desejo a você muita paz, muito bem. Vamos fazer como Nossa Senhora, guardar, conservar e meditar no coração a palavra de Deus. Paz e bem.